boa noite. Obrigado aí, Liliane e Rodrigo, por aceitarem, né, essa primeira conversa. Eu vou, então, fazer uma apresentação, como vocês estão vendo aqui, essa série de webinars que nós vamos estar desenvolvendo, esses 3 agora em agosto, e teremos outros em setembro e outubro. Eles são uma realização, então, como eu falei, do Núcleo de Caracterização de Materiais, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, né, todos dentro da Unicinos, né? E também a empresa Jet Towers, que já vou explicar qual a sua participação, e tendo apoio aí do CNPq, né, Conselho Nacional de Pesquisa, a Aliança pelo Resíduo Zero, o coletivo Lixo Zero Rio Grande do Sul, a Apoena e a Move-Eu, ou Move-Eu. Então, o Núcleo de Caracterização de Materiais, eu, enquanto minha formação na graduação em Engenharia Metalúrgica, né, uma área que faz parte, digamos, das engenharias mais pesadas, digamos assim, né, que está lá no início das cadeias produtivas, né, que faz o link com os geólogos, engenheiros de minas que exploram os recursos naturais, e o engenheiro metalúrgico os reduz e refina, produzindo uma série de materiais metálicos e que nós conhecemos. Então, a minha formação, ela se constituiu muito fortemente no entendimento dos processos produtivos, e a gente tem como base, né, esse tetraedro dos materiais que nos dá essa formação em termos de conhecimento de processos, de composição, de estrutura e propriedades dos materiais. E ao longo da nossa trajetória, né, e do grupo de pesquisa, a gente foi construindo, né, o nosso tetraedro, digamos assim, se especializando em processos, em tecnologias, em novos materiais e produtos, no sentido de buscar soluções para os resíduos gerados, primeiramente na indústria e ao longo do tempo também uma série de resíduos sólidos urbanos, né, que são bastante tecnológicos, inclusive, e que surgiu aí o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, que tem como área de concentração gerenciamento de resíduos, onde a gente busca a otimização dos processos, no sentido de buscarmos a prevenção da geração dos resíduos, que daí constitui nossa outra ponta, outro vértice do tetraedro, que é a questão ambiental e as ferramentas de gestão ambiental que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, junto com essas perspectivas de desenvolvimento de materiais mais sustentáveis, e energia, né, que na medida em que a gente consegue evitar ou reduzir a utilização de minérios da natureza, não só reduz impacto nessa exploração, mas a gente reduz consumo de energia, além de também buscar reaproveitar materiais. Então, dentro dessa perspectiva, o grupo de pesquisa, hoje aí constituído por em torno de 60 pesquisadores, vem desenvolvendo uma série de projetos, já desenvolveu uma série de projetos com soluções para as organizações em geral, e também busca um grande desafio aí, que é um trabalho mais fortemente também com associações e cooperativas. Bom, as nossas áreas de atuação, mais ou menos já também apresentadas, estão no desenvolvimento e caracterização de materiais, processos e produtos, a utilização e o desenvolvimento de ferramentas de gestão ambiental nos nossos diversos processos produtivos também, o trabalho com biomassas agrícolas, no sentido de buscar não só o desenvolvimento de uma energia mais limpa, mas também buscando recuperar das biomassas oportunidades, inclusive, para elas voltarem para o solo agrícola, fechando a cadeia, né, na perspectiva da economia circular. E a recuperação de materiais, de uma série de recursos de resíduos sólidos urbanos, onde a gente hoje precisa se preocupar muito com a ideia da mineração urbana, né? E aí, nesse contexto, né, a gente traz, então, esse nosso evento, né, que tem aí a valorização dos resíduos sólidos urbanos e industriais como mote
nessa busca, né? E especificamente aqui, até inclusive pelos parceiros que estão envolvidos, né? E a gente, no ano 2018, aprovou um projeto junto ao CNPq, onde o CNPq lançou a ideia de doutorados acadêmicos, né? Já que os nossos programas de pós-graduação, tanto em engenharia civil como em engenharia mecânica, onde trabalhamos com questão energética. Então, como eu estava falando, esse webinar nasce já por um desejo de a gente já desenvolver mais seminários buscando discutir alguns temas que a gente vem trabalhando dentro da universidade, dentro dos programas de pós-graduação, e com esse projeto que nós aprovamos no ano de 2018 junto ao CNPq para a formação de recursos humanos, de doutores, num doutorado acadêmico em inovação, onde uma organização precisaria estar ligada ao programa, né, a esse programa, e uma doutoranda, então, viria a desenvolver soluções que se tornem aplicadas ao final de um doutorado. É um desafio bastante grande, no sentido de, ao final de 4 anos, ou até mesmo antes de 4 anos, a gente ter uma série de produtos aplicados, seja do ponto de vista de serviço, do ponto de vista realmente de produto. E aí a Joyce atendeu esse desafio. A Getaurs é uma empresa da cidade de Santiago, que tem no seu negócio outras atividades, mas vinha já há muito tempo conversando com a gente com a ideia de contribuir com o município de Santiago, com a Prefeitura de Santiago, Secretaria de Meio Ambiente, no sentido de buscar uma melhor valorização dos resíduos sólidos urbanos gerados nas cidades do que aquela de acabar no aterro sanitário, né? Então surgiu esse projeto com apoio do CNPq, com apoio dessa organização e também com o apoio da própria prefeitura, né, que se engajou na proposta e está trabalhando com a gente na busca desse, espero que alguns deles estejam aí presentes, né? Então, dentro do próprio programa desenvolvido pelo CNPq, existe essa perspectiva de a gente buscar desenvolver seminários, né, para discutir essas problemáticas que estejam relacionadas a essa tese, no caso, aqui a valorização dos resíduos sólidos urbanos, né, no sentido de a gente buscar aí, em conjunto com uma série de atores que vem desenvolvendo soluções, como hoje vai ser o caso, né, dos nossos convidados, a Liliane e o Rodrigo, no sentido de a gente buscar soluções para a gestão dos resíduos sólidos urbanos, né? Já agradeço, então, a presença de todos, em meu nome da professora Feliciane Brem, da professora Regina Modolo, que são as outras professoras que lideram comigo o grupo de pesquisa, né, dentro do programa de pós-graduação em engenharia civil, né? E, então, novamente, só lembrando, né, para que durante então, as apresentações aqui todos estejam com os seus microfones desligados, e depois que os colegas tiverem apresentado, a gente vai abrir para perguntas. Nossa perspectiva é irmos aí até às 21 horas. Tá? Muito obrigado, e eu passo a palavra para a Joyce. Boa noite, então, todos e todas. Então, tá, gente, quero desejar, então, uma boa noite a todos e todas. Agradecer aí a apresentação do professor Carlos, né, trazendo informações aí sobre o Nucmate, quais são as atividades realizadas. Eu acho que, como estudante de doutorado aí, coisa muito inédita até, é que está trazendo essa discussão para um grupo maior, e se tratando de uma pesquisa aplicada, a gente entende, quanto mais a gente envolve outras práticas, né, e outras vivências, a gente consegue enriquecer muito mais essa pesquisa, para além dos muros da universidade. Então, acho que é um dos papéis também dessa série webinar que a gente está organizando,
E agradecer a presença de todos aqui, da Liliane Linhares e do Rodrigo Couri. Eu não, depois eu tenho que aprender a falar o sobrenome dele. Isso. Ele vai se apresentar depois. Sim, e desejar a todos uma boa noite, então, que possa ser bem rica de informações, e eu tenho certeza que sim, porque esses dois exemplos, né, de empreendimentos que estão aí atuando aqui no Rio Grande do Sul, têm feito trabalhos muito incríveis, e eu acho que vai ser uma noite rica aí de experiências que a gente vai poder trocar. É isso. Bom, desejo aí uma boa apresentação. E aí, acho que de início a gente pede para a Liliane, né, iniciar a sua apresentação, e a gente segue com o Rodrigo. Eu vou ficar aqui acompanhando aqui o tempo, e a gente vai interagindo aí com vocês. Tá bom. Então, boa noite a todos e todas. Primeiro eu queria agradecer a Unicinos por esse convite, né? E fico extremamente lisonjeada de estar abrindo essa série de webinar, e ainda mais vendo que na sequência vai estar a Molécula e a Bomera, que são dois projetos que eu sou fã, então é um orgulho poder estar junto com eles. Queria pedir licença para vocês especial, só para mandar um beijo para o meu pai, que está aí. Então, para mim é muito importante a presença dele. Eu queria começar dizendo que a Ciclo Reverso é um negócio de impacto socioambiental. E o que quer dizer isso? Tá? Quer dizer que a gente gera impacto social e ambiental de forma intencional, de forma proposital. Isso é diferente de ser um negócio com impacto, né? Negócios que fazem remediação de seus impactos negativos, e é diferente também daquele controle de externalidades, e é diferente também daquele impacto social inerente aos negócios ambientais, né? Que eu tenho visto as pessoas têm lá um trabalho ambiental e acham que como tratar o ambiente faz bem para o social, elas têm um negócio de impacto socioambiental. Não é o caso. Os negócios de impacto socioambiental, eles têm o impacto como o seu core business. A sua razão de existir é o impacto, né? Então, são negócios que buscam na sua atuação desenvolver aquele impacto. No caso da Ciclo Reverso, nós trabalhamos dois grandes impactos, né? Duas grandes áreas, né? Que é o impacto ambiental através da logística reversa de banners e uniformes. A gente completou esse ano mais de 50 toneladas de resíduos já reciclados. E o outro impacto é o impacto social, que é intencional, que é a questão da geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade. A Ciclo Reverso não foi pensada para ser um negócio, vamos abrir um negócio que tem essa característica. Na verdade, eu comecei trabalhando num grupo de mulheres, e uma das coisas que a gente via nesse grupo é que as empresas e pessoas que têm resíduo entendem que uma solução para o seu resíduo é fazer doação para grupo de mulheres. Eles ficam imaginando que vão doar os seus resíduos para os grupos de mulheres, que vão fazer alguma coisa para vender para alguém em algum lugar. Mas isso não é verdade, isso não gera renda para os grupos de mulheres. Isso, na verdade, é uma forma de fazer descarte de resíduos, né? Então, a gente tem trabalhado na Ciclo Reverso esse processo de conscientização de que resíduo não pode ser doado, resíduo tem que ser destinado. Uma das destinações possíveis para os resíduos é a questão da reutilização, que é uma coisa nobre, né? Que é um dos 3 R's ali, que é o quê? É tu transformar uma calça que você tem, transformar ela, trabalhar ela para que ela continue sendo calça e que consiga ser usada como calça, né? O que a gente faz é pegar banners, transformar esses banners em produto e entregar esse produto, que é a reciclagem, para o próprio gerador. Por que a gente faz isso?
como uma forma de responsabilizar o gerador pelo seu resíduo, fazer a logística reversa desse produto pós-uso, né, seja uniforme ou seja banner, e nesse processo fazer a economia circular, ou seja, colocar esse produto que iria teoricamente para o lixo, né, no processo produtivo. Então, ele sai como resíduo da empresa ou de quem nos passa, né? Ele é transformado em matéria-prima e daí transformado em novo produto e volta para esse gerador. Esse entendimento é super importante porque as pessoas que fazem doação de resíduo, elas estão entendendo que o resíduo já é a matéria-prima, não é? Para se tornar matéria-prima, tem um trabalho, né? Então, o resíduo primeiro tem que virar matéria-prima, e para isso a gente tem que fazer a triagem, separar componentes, preparar esse resíduo para ser matéria-prima, para depois efetivamente ele passar a ser trabalhado. A gente hoje trabalha com uma linha grande, né, de produtos de banner, né? A gente já criou vários produtos, sacolas e pastas e materiais para brinde para essas empresas que são geradoras, e a gente do ano passado para cá começou a fazer a mesma coisa com os uniformes, inclusive a pedido desses nossos próprios clientes que já passavam o banner e que tinham os uniformes. O que esses dois resíduos têm em comum? Eles são resíduos não perigosos, não contaminados, sem valor comercial, então as empresas não conseguem colocação para ele, como conseguem com outros resíduos que estão lá no seu plano de gerenciamento de resíduos. O banner e os uniformes nem chegam a entrar nesses planos, né? Mas eles têm uma outra característica que é o seguinte: eles levam a logomarca da empresa. Então, as empresas querem preservar esse seu logotipo, né? E a gente está aí para superar aquela velha solução de fazer um buraco no uniforme e doar o uniforme com buraco, né? A gente recebe esse uniforme, a gente faz um processo de higienização, recorta, sim, os logotipos, mas transforma em outros produtos, ressignificando esse resíduo e devolvendo, então, para a empresa geradora, e essa empresa vai usar nos seus processos internos, vai utilizar como brinde, mas também vai fazer ações de doação. Aí sim, né? A gente sempre diz, vocês queriam fazer doação, a gente vai dar a oportunidade de vocês fazerem doação, não para as mulheres que vão trabalhar, mas para alguma instituição, alguém que vai receber esse produto já como uma doação bem digna, trabalhada. Então, é outro conceito, né, dentro da questão da doação. Então, assim, hoje a gente está trabalhando, então, com a reciclagem e a logística reversa do banner, dos uniformes. A gente trabalha com mulheres em Viamão e em Gravataí. E qual é como é que esse negócio escala, né? Porque tem esse negócio, como é que vai escalar? A intenção da Ciclo Reverso não é receber todo o banner do mundo, nem todo o uniforme do mundo. A gente entende que nós desenvolvemos um modelo de negócio, nós desenvolvemos uma metodologia de fazer logística reversa, gerando renda efetivamente para as mulheres, né? E não aquela coisa de passar o resíduo e daí te vira com ele, né? Então, a Ciclo Reverso é o te vira das mulheres, né? A gente tem toda a estrutura, a gente tem um contato com o mercado, a gente desenvolve produtos. Então, a gente tem ideia de que isso seja um modelo de negócio, uma metodologia de trabalho, de logística reversa e de inclusão produtiva, e é por aí que a gente entende que a gente vai crescer, levando esse modelo, levando essa metodologia para outras cidades, levando esse conhecimento a outras mulheres, para que elas também tenham essa profissão que a gente criou de agente de logística reversa, e que isso possa ter esse impacto
positivo, né? Tanto na vida das mulheres, como na questão dos resíduos e da economia circular. A gente está também começando a processos de mentoria no sentido de levar esse conhecimento para novos empreendedores, né, que estão em fase de ideação em relação à criação de novos negócios de impacto, né? Então, eu só queria dar inicialmente essa pincelada no que a gente faz e fico disponível aí, então, para perguntas, tá bom? Obrigada. Obrigado, Liliane. Rodrigo, contigo. E aí, pessoal, boa noite. Carlos, muito obrigado aí pela apresentação. Eli, sabe que eu sou teu fã. E, bom, em primeiro lugar, agradecer o convite. Eu acho que é de extrema relevância a gente estar aqui nesse momento com tantas pessoas e unindo a academia com o mercado, né? E diversas áreas do conhecimento também. Eu sou formado em design. A Lili, acho que é mais no âmbito social. Então, acho que isso já representa... Assistente social, Rodrigo. Assistente social, isso aí. Então, isso já representa, assim, a visão holística que a sustentabilidade tem que ter. Às vezes a gente vê alguns nichos muito, né, internos, assim. Então, queria agradecer muito a oportunidade. Eu estaria aqui aprendendo, estou aqui aprendendo, mas hoje eu vim trazer um pouquinho também da minha experiência. É muito gratificante para mim estar junto com a Lili, que é a Liliane, né? A gente participou junto de um programa do Sebrae, foi aí que a gente se conheceu. Hoje a gente faz negócio juntos, nós somos muito parceiros, a gente tem crescido bastante e aprendido muito juntos nesse desafio que é empreender um negócio de impacto no Brasil. Eu vou apresentar aqui a minha tela, compartilhar aqui a minha tela, peço um pouco de paciência, porque, né, cada mídia diferente que a gente tem que se adaptar rapidamente, mas vamos lá. Se tiver qualquer problema, vocês me avisem, mas eu acho que vai dar tudo certo. Já compartilhou. Maravilha. Então, vamos lá. Eu sou o Rodrigo, eu tenho formação em design de produto pela URGS, e a minha paixão é trabalhar com propósito. Então, eu desde sempre quis trabalhar com coisas que me motivassem num propósito de vida. E hoje eu vim trazer um pouquinho da minha perspectiva, que é alicerçada no conhecimento em design, baseada na minha experiência. E a Preza, até convido a todos a entrar no site e descobrir um pouquinho mais da história da marca. É uma marca criada em 2014, que ela começou com óculos de madeira, e a gente, desde o início, teve uma trajetória bem empreendedora, assim, de pensar num negócio, não como um negócio no início. A gente queria validar algumas metodologias e processos que a gente via na faculdade, mas que a gente não via no mercado. Então, a gente queria trabalhar com um produto que a gente entendia que era um produto legal para nós, e, ao mesmo tempo, testar metodologias de design focado em sustentabilidade. Era essa a nossa pretensão em criar esse projeto. A coisa foi crescendo, a gente foi conseguindo desenvolver um processo de produção, aprendendo sobre marcenaria, aprendendo sobre óculos e ótica, e a gente foi estruturando e tomando cada vez mais paixão e vontade de trabalhar com isso. E um belo dia a gente olhou para o nosso produto final, que foi o primeiro óculos que a gente fabricou, e a gente pensou, cara, a gente tem que colocar isso no mercado, vamos pensar em empreender, em criar uma empresa baseada em designers. A gente, no início, eram uns 4 colegas, todos da faculdade de design de produto, então foi bem batalhado o início. E a gente tinha lá no início uma ideia de que era não ser ótica. Eu vou pular toda a trajetória, toda a história da marca, mas a marca começou com óculos de madeira. Hoje a gente trabalha em outras áreas, trabalha com serviço de design também, focado em sustentabilidade. Mas lá no início a gente logo já ganhou um prêmio nos primeiros 3 meses de empresa, um prêmio de relevância nacional de moda. E isso nos tornou uma marca um pouco mais reconhecida. A gente fez algumas parcerias legais que nos levaram para várias lojas do Brasil, e aí a gente conquistou um mercado legal durante
os últimos 5, 6 anos. E o mercado em si, a gente aprendeu muito sobre empreendedorismo, a gente aprendeu muito sobre o mercado de ótica, o mercado de moda sustentável, mas lá no início a gente não queria ser uma marca de moda. A gente não queria ser uma ótica, a gente queria trabalhar com design e sustentabilidade, inovação. Era o nosso propósito. Assim, a gente não sabia como chegar no objetivo de longo prazo, mas a gente sabia o que a gente queria ser e o que a gente não queria ser. Então, em 2019, a gente lançou a Era, que é o que eu vim falar um pouquinho mais hoje. Até, como eu falo bastante, por favor, me interrompam, porque se deixar eu vou falando. Estou tentando controlar o meu tempo aqui, mas podem me interromper. E a Era, ela é esse longo prazo, ela é esse objetivo que a gente queria lá no início, que é um estúdio de design com foco em inovação e sustentabilidade. E hoje a gente cria produtos ecoeficientes para pessoas e estratégias sustentáveis para empresas. Então, a gente continua com a nossa fábrica de óculos, continuamos produzindo óculos, mas não se restringe a isso. Hoje a gente trabalha em rede com vários profissionais, desenvolvendo produtos de consultoria, serviço de design para outras empresas que desejam criar um produto sustentável ou se tornar mais sustentáveis. Então, a gente transforma a cultura de uma empresa ou de um produto para levar essa mensagem. Basicamente, a gente transforma, nosso dia a dia é transformar o que era descarte em produtos ecoeficientes que carregam uma história e significado. A gente cria soluções que promovem o consumo consciente e a economia circular. Então, todas as nossas ações são com base nessas duas palavrinhas, consumo consciente e economia circular. E como a base do nosso conhecimento é design, a gente é fissurado em processo criativo, criatividade, metodologia, inovação, e aquele momento de criação para nós é um momento ainda muito importante dentro do processo de design. Os nossos resultados até então foram 5 mil quilos de resíduos sólidos reciclados, mais de 40 mil produtos fabricados nesse um ano e pouquinho que a gente tem lançado esse projeto, descontando os óculos da Preza aqui, e mais de 10 mil reais em geração de renda para comunidades vulneráveis, que é um aspecto social que a gente sempre quer, quando possível, aliar aos nossos clientes, aos nossos projetos. E a Lili é a nossa grande parceirona aí nesse aspecto social da empresa. Bom, então a gente começou a partir da nossa expertise, que é a madeira, recuperando madeiras descartadas, que a gente desde sempre aprendeu junto com o pessoal que fabrica instrumentos musicais na luthieria, que madeira nunca pode ser lixo, nunca pode ser resíduo, porque ela sempre pode ser transformada. Então a gente pegou esse conhecimento, que é um conhecimento tácito dentro do mundo de luthieria, que os caras vão olhando para a caçamba de entulho, vão vendo embuia, pau-marfim e coletando as madeiras para fazer instrumentos. Então a gente pegou esse hábito também e levamos isso para soluções de design que a gente trabalha hoje. Então a gente fez diversos produtos com a nossa expertise, que é a produção de produtos em madeira, mas também hoje a gente tem investido bastante em produtos a partir da reciclagem de resíduos sólidos. Tudo isso começou com o nosso estojo, aqui é uma historinha legal de contar, que é a gente precisava de um estojo sustentável, porque o nosso óculos, quem comprava nosso óculos recebia uma caixinha de papelão. E a gente não entendia muito bem como, mas a gente queria que aquela embalagem não se tornasse um lixo logo depois que a pessoa comprasse. Então a gente pesquisou no mercado durante um tempo em qual solução que o mercado já tinha para um estojo de óculos sustentável e não existia. Assim, reciclado e etc. Então, a gente já tinha, há uns 4 anos de empresa, a gente já tinha uma rede bem importante de parceiros e fornecedores de sustentabilidade. Então, a gente conectou algumas peças que estavam desconexas, e então a gente conseguiu desenvolver o primeiro estojo, que é esse estojinho aqui, de plástico 100% reciclado do Brasil. E hoje, na verdade, até a gente criou esse nicho de mercado para
a indústria do estojo, que é a nossa parceira na Preza, e agora eles têm lá no site deles um menu de soluções sustentáveis, que são os estojos, que a gente simplesmente entrou em contato com algumas recicladoras, com algumas empresas que transformavam resíduo em laminado. A gente sabia, tecnicamente, que o produto poderia ser termomoldado, e a gente sabia que os estojos de EVA, que são os estojos normais que todo mundo usa de óculos, eles também são termomoldados. Então, a gente simplesmente chegou numa fábrica de estojos e conversamos com o pessoal lá e aceitaram fazer um teste daquele material que eles não conheciam, que eles não entendiam muito bem, para testar naquela máquina deles e ver se daria certo. A gente sabia que podia dar certo, mas eles ficavam muito receosos. E aí, enfim, foi simplesmente trocar as peças de lugar. O laminado conformou numa forma de estojo e ficou um produto super bacana, super legal. Tu olha e tu não percebe assim que tem toda essa história. E aí a gente olhou para esse modelo, né, de criação, e a gente percebeu que era isso que podia tornar o nosso propósito, viabilizar o nosso propósito, que é levar o consumo consciente para o maior número de pessoas e com produtos criativos. Bom, para isso, hoje, através da ERA, que é esse projeto, a gente utiliza os conceitos da economia circular. Então, a gente trabalha com logística reversa, com reciclagem, com a recuperação de resíduos, com upcycling, para produzir nossos produtos. Isso é um constante aprendizado, a gente está sempre avaliando o nosso impacto, pensando como melhorar os processos, como melhorar, deixar mais eficiente os nossos produtos. Mas, resumidamente, a nossa metodologia de trabalho, ela tem como base o design, e várias metodologias que a gente sempre acreditou, mas nunca viu no mercado, de agências de design e tal. Então, a gente continua com essa veia de laboratório. E esse nosso processo, ele é muito baseado no usuário. Então, existe uma metodologia que é o Human Centered Design, que é o design baseado no usuário, baseado no ser humano. E a gente costuma brincar na empresa que, na verdade, a gente trabalha não para o ser humano, a gente trabalha para as abelhas, porque as abelhas são muito mais sensíveis e suscetíveis a mudanças do que nós, e elas são responsáveis por polimerizar fazer a maior parte da polimerização do mundo, né? Então, na verdade, o ser humano não deveria trabalhar para o ser humano, deveria trabalhar para o planeta. Então, a gente brinca com essas terminologias, metodologias, e nessa pesquisa, aliás, nesses projetos que a gente desenvolve, a gente descobriu que existem vários tipos de pessoas com várias demandas e que as pessoas, elas têm demandas diversas e se relacionam com sustentabilidade de formas diversas. Aqui é uma tela de uma pesquisa de mercado que a gente fez com um cliente, que eu tive que exprimir alguns dados, mas o que a gente percebeu foi que tem muito produto que ele é irrelevante para algumas pessoas, por exemplo, cápsula de café, mas que para outras pessoas ela supre uma tremenda necessidade. Então, a gente pode entrar naquela conversa de, tá, mas o que faz sentido, o que é mais sustentável, o menor impacto é aquele que não existe, né? Então, o produto mais sustentável é aquele que não foi fabricado, sempre vai ter um impacto, mas a gente precisa dosar tudo isso para entender como é que o mundo funciona, né? Como que o consumo está funcionando, para tornar a atividade industrial um pouco mais limpa, né? A produção um pouco mais sustentável. Então, a outra coisa que é uma base para nós são os 3 R's da sustentabilidade, que isso é uma outra coisa que a gente brinca bastante, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Simplesmente, essas 3 palavrinhas já abrem várias ideias na nossa cabeça, mas a gente brinca que, na verdade, são 4 R's, que tem o reinventar também. Porque hoje a gente também está vendo, com toda a pandemia e todos os problemas que a gente está passando no mundo, que é preciso estar sempre reinventando para que a gente não sofra agora os problemas que a gente tem, que a humanidade tem construído com o tempo. Então, a gente está muito acostumado agora com essa palavra de reinvenção, e a gente brinca que é esse o trabalho do designer, é entender como tudo isso funciona, porque antes de projetar antes do produto existir, existe alguém projetando ele, e essa pessoa tem que pensar no pós, né? Em todas
a cadeia produtiva. Mas, na verdade, existem diversos R's na sustentabilidade. Redistribuir, né, como a solução dos brechós, remanufaturar, reparar. Então, tem várias outras terminologias e outros conceitos que a gente também se vale para estruturar nossa metodologia, que ela está sempre em constante transformação e aprimoramento. Mas a gente aprendeu de tudo isso que, na verdade, a economia circular, ela é o ideal, ela é um paradigma que a gente entende que ele é muito didático, mas ele talvez não ocorra tão facilmente, e que a economia ela é mais em espiral. Os produtos, esse modelo em espiral nos deixa mais livres para entender que, cara, a economia circular, ela talvez seja impossível de ser alcançada, o berço ao berço, né? Tu transformar um produto, o resíduo daquele produto no próprio produto, ou enfim, mas sim é uma economia em espiral. Tu vai transformando os resíduos em novos recursos para outros produtos, e basicamente essa transformação exige tecnologia, exige uma mudança de cultura, educação, exige muito P&D, muito investimento. Então são várias coisas que estão interligadas, por isso que eu comecei comentando dessa visão ampla que a gente tem que ter quando fala de sustentabilidade, né? E ao mesmo tempo entendendo que a palavra resíduo ela tem que, para futuro, deixar de existir, né? Na verdade, o resíduo tem que ser um recurso para um outro produto. E é isso que é nosso grande motivador na empresa, é isso, é ver resíduos, né, ou descartes, e transformar isso em produtos e que vão carregar uma história, que vão ser úteis para outras pessoas. Só para quebrar o gelo, quem assistiu Dark sabe, né, que está tudo conectado, que o fim é o início. Então é isso que a gente acredita na Preza, está tudo muito conectado, e que a gente tem que sempre trabalhar nessa espiral para fazer a economia e o capitalismo ser um pouco mais consciente. E a gente aprendeu também, está aprendendo, que é possível gerar lucro, ganhar dinheiro, ao mesmo tempo gerar benefício social e impacto positivo, sem aquele paradigma de economia linear. Eu não trouxe aqui nossos cases, os nossos produtos, mas a Era já fez, em parceria com várias empresas, produtos a partir de banners com a Lili, a partir de outdoor, a partir de resíduo industrial, a partir de pallets também, cápsulas de café, copinho descartável, vela de barco. A gente tem brincado, então, com esse termo era, como uma nova era de consumo consciente, capitalismo mais consciente, mas também com essa ideia de pegar um resíduo, pegar o que era uma coisa e transformar numa outra experiência de consumo, num outro produto de utilidade. É que eu deixo um convite para a gente gerar impacto positivo juntos. Então, se quiserem entrar em contato, estão aqui os meus contatos. E também, por favor, quem quiser conhecer um pouquinho mais da história da Preza, a gente tem Instagram, site, tá tudo um pouquinho bagunçado, mas em breve a gente está organizando aí toda a nossa timeline. Contigo, Joyce. Oi, gente, só abrir aqui rapidinho, então. Obrigada, então, Liliane, pela exposição, e Rodrigo agora aí fazendo a apresentação das suas iniciativas. Pela nossa combinação e formato, enfim, que a gente estava querendo adotar para o webinar, a gente organizaria algumas perguntas aqui pelo chat, por ordem de chamada, para a gente poder encaminhar aqui com vocês algumas questões, né? Mas acho que de antemão, assim, até para vocês já irem animando aí, pensando em curiosidades e dúvidas, enfim, sobre essas duas grandes iniciativas aí. Perguntinha já aqui para fazer, para a gente poder começar aí a discussão, que é uma pergunta aqui do grupo, né? Então, aí a pergunta já vai tanto para a Liliane quanto para o Rodrigo, né? Como é que vocês enxergam as ações, as iniciativas de vocês, as empresas, né? No caso, startups. A Liliane se considera como uma startup, ela até pode falar um pouquinho sobre isso também. Mas como é que vocês enxergam as empresas e iniciativas de vocês? Ou também essa relação que vocês têm com os grupos,
como que isso se relaciona com o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos, enfim, desses municípios onde vocês estão inseridos e os clientes, né, as pessoas que estão envolvidas com o trabalho que vocês realizam. Falhou um pouco aí eu posso começar dizendo que a gente não se vê como uma startup, tá? Porque... Conseguem ouvir? Sim. Sim. Ótimo. Tá bem. Então, assim, ó, a gente a gente, na verdade, se vale de toda uma metodologia que se usa do caminho empreendedor aí, que é o que as startups utilizam, e para nós foi extremamente útil essa metodologia no que diz respeito ao feito melhor que perfeito, e também em relação à questão da agilidade de mudar o que não está funcionando, né? Então, essa coisa de tu estar fazendo uma coisa, testando, vendo que não funciona e pivotando e mudando. Então, o fato de ser uma empresa com essa agilidade, eu acredito que, em relação a isso, a gente pode dizer que a Ciclo Reverso, quando começou a se entender como negócio, se valeu, então, dessa metodologia aí que é proposta para as startups, né? Mas, como eu disse, a Ciclo Reverso não começou se vendo como negócio, era um grupo de mulheres que faziam artesanato de resíduos e colocavam para vender. E foi exatamente porque a gente via que isso não funcionava, que isso não gerava renda, que a gente foi buscar, então, uma outra forma de trabalhar. Só que essa tem um aspecto da startup, que é aquela coisa de escalar, de tomar volume, de crescer rapidamente, que não é uma coisa que a Ciclo Reverso tem como intenção de ser, né? Então, por isso que eu digo que a gente não é uma startup. Na verdade, nós somos um negócio de impacto socioambiental, porque a gente busca o impacto da Ciclo Reverso primordial, por excelência, é a geração de renda para mulheres. A gente fez uma opção por trabalhar com a logística reversa, mas o que está na alma da Ciclo Reverso é a geração de renda para mulheres, né? Então, como eu disse, a gente muitas vezes não é elegível aí dentro dos financiadores, a gente não está na mira dos investidores, porque eles querem negócios que deem retorno financeiro, de preferência de uma forma escalável e muito rápida, né? Então, a gente entende que o que faz o nosso negócio crescer é exatamente a gente poder levar essa metodologia. É uma metodologia que envolve alguns atores, e os atores que estão envolvidos passa pela questão da política pública para mulheres. Hoje, as mulheres que estão trabalhando na Ciclo Reverso vêm de uma parceria com a prefeitura, né? Então, é importante que tenha esse ente de política pública para mulheres. É importante que tenham empresas que estão lá no capítulo 2, né? Empresas que já não precisam ser convencidas da questão da sustentabilidade, são empresas que já fazem sustentabilidade, né? Então, é por aí. A gente pensa que o nosso crescimento, o que a gente vai levar é essa solução, e que essa solução, o sucesso dela é quanto e para quantas mulheres está gerando renda de forma efetiva, quanto está mudando o mindset nas empresas em relação ao consumo consciente e em relação ao entendimento de que são resíduos, banner é resíduo, uniforme é resíduo, tem que estar no plano de gerenciamento de resíduo. A Ciclo Reverso tem que constar desse plano como solução para esses resíduos, né? Então, é por aí que a gente cresce, né? Quanto mais trabalho a gente tiver, mais a gente cresce. Eu não sei se respondi aí a questão, eu vou deixar
meu amigo falar também. Eu ia pedir só para te acrescentar, porque daí tu esclareceu bem esse formato do modelo, né? Como é que nasce a ciclo reverso. Que na verdade muitas pessoas conhecem como eco-souvenir, que migra para ciclo reverso com os dois grupos, né? Enfim, dando um apoio, um suporte. Tu tem a imagem, eu acho, Joyce, para o teu microfone não falhar muito. Tá cortando um pouco a tua fala, Joyce. Tá falhando? Tira o vídeo que eu acho que agora tá melhor. Agora melhorou? Sim. Acho que nem vai voltar, acho que não tem como. Pedir para te complementar, Lili. Tem alguém com o microfone ligado. Já estou providenciando aqui. Mudo. Suelen. Lili, eu ia só pedir para te complementar sobre exatamente essa relação hoje que vocês realizam, né, com esse sistema de gerenciamento de resíduo dos municípios, assim. Como é que isso interage, né? Porque nem sempre por um cliente específico, né? Mas, assim, como é que também vocês se relacionam com esse gerenciamento de resíduos sólidos dos municípios que vocês mais atuam? Que atuam na região metropolitana, em Porto Alegre e outros lugares também. Acho que é importante tu complementar para as pessoas entenderem melhor como é que é esse percurso. Tá, então assim, ó, essa parceria com a prefeitura, ela não é uma simples parceria de encaminhar mulheres para serem capacitadas pela Ciclo Reverso para poder trabalhar como agentes de logística reversa. Ela é uma parceria que a gente entende que deve envolver outras áreas também do município, né? Envolver, inclusive, a Secretaria de Meio Ambiente, o Conselho de Meio Ambiente, o próprio Conselho de Direito das Mulheres. Então, é toda uma construção a ser feita, né? Eu te digo assim que tem muito da nossa busca nesse sentido, mas não tem tanto retorno. O que a gente consegue é fazer com que as empresas da cidade que se interessem por estar passando os banners para a gente, né? Porque essa dificuldade de entender que o banner é um resíduo, ela começa nas empresas e ela termina na prefeitura, entendeu? Então, essa coisa e muitas empresas que querem se livrar, vamos dizer assim, dos banners e dos uniformes, ainda estão fazendo isso porque tem os seus logotipos lá, né? Não tem esse entendimento realmente de que isso é um resíduo e que precisa de uma destinação correta, né? Eu vejo várias pessoas que trabalham com sustentabilidade, com resíduos, dizendo que é um trabalho de formiguinha. Sim, é um trabalho de formiguinha, né? Desse convencimento, né? Só que a gente tem encontrado empresas que têm comitê de sustentabilidade, ou que muitas vezes tem setores que não se conversam, tem lá um marketing que não conversa com a sustentabilidade, que não conversa com o setor de compras, e uma das coisas que a gente gosta bastante de fazer é que quando a gente entra dentro da empresa, quando a gente vê, a gente consegue provocar esse diálogo, né? E daí o setor de compras está optando por fazer a compra do nosso produto, utilizando o resíduo que vem lá da sustentabilidade, fazendo brindes para o setor de RH, atendendo a necessidade do marketing de ter as marcas preservadas. Então, isso tudo faz parte desse trabalho de conscientização, né? E a mesma coisa acontece com as prefeituras também. A gente começa o diálogo com a prefeitura na Secretaria da Assistência Social ou no Conselho de Direitos da Mulher e vai expandindo isso até poder abrir um diálogo, enfim, com o gestor ambiental. Perfeito, Lili. Vou abrir para o Rodrigo, então, falar um pouquinho então, sobre como é que essa relação funciona dentro da Presa hoje. Na verdade, a gente tem uma dificuldade grande assim, de trabalhar com o Estado, né, com o governo, enfim. Por isso que, o nosso início assim, em trabalhar com um projeto de sustentabilidade foi a partir das empresas. A gente começou internamente, né, com nossa própria demanda, e surgiram algumas oportunidades junto com a Uber. Quando a Uber adotou a Orla do Guaíba,
eles precisavam fazer o gerenciamento dos resíduos da orla, etc. E a gente, então, através da iniciativa privada, de uma parceria público-privado com a prefeitura, possibilitou que uma empresa resolvesse a questão de geração de resíduos numa praça. Então, a gente fabricou nessa ocasião mais de 6.000 viseirinhas. Tem um videozinho de como foi feito esse processo no YouTube, a partir dos resíduos da orla. Então, o que a gente entende, assim, na verdade, a gente não migrou ainda para esse nível de escala maior para resíduos sólidos urbanos junto enfim, com os poderes públicos, né? Mas hoje a gente trabalha com grandes players que geram grandes resíduos ou que estão em eventos que geram grandes resíduos. Um outro case que a gente trabalha também foi com a Fruc, que eles patrocinam algumas corridas, né, alguns eventos ao ar livre com água da pedra. E o patrocínio é em produto, e o produto às vezes são 5, 10 mil garrafas PET de água, né? Então o que a gente faz isso nem vai pro lixo, né? Isso primeiro faz parte de uma coleta seletiva dentro do evento e já é transformado em produto para a própria empresa, para a Fruc. Então a Fruc usa isso como produtos como porta-copo e outras utilidades mais simples, né? E então isso nesse viés que a gente tem atuado, assim, não com relação ao Estado em si, mas com esses grandes geradores. Eu só queria completar, Joyce, dizendo assim, ó, que uma das coisas que a gente interfere diretamente na questão da gestão dos resíduos sólidos do município, nós, por exemplo, recebemos mais de 1 tonelada de banner por mês. A gente está falando aí de mais de 15 toneladas de banner por ano. E o processo da ciclo reverso, ele reutiliza, ele dá conta, ele aproveita 100%, né? Então, nada se perde, né? É lixo zero, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Porque a gente tem destino para todos os componentes que estão colocados ali em cadeias de reciclagem, né? Então, esse objetivamente é um impacto quantitativo muito significativo, né? Porque são 15 toneladas, pelo menos, por ano, que não vão para o aterro, né? Perfeito. Acho que complementa bem aí a questão da pergunta. A gente, na sequência, tem uma pergunta para o Rodrigo, que é do Cauê Pellegrini. E a pergunta é a seguinte: vocês desenvolvem produtos maiores, como, por exemplo, móveis? Então, hoje a gente está... Acho que dá... Rodrigo, só um segundo. Acho que dá para emendar com uma outra pergunta do Jader, que ele pergunta se as soluções da Era são desenvolvidas para outras empresas transformadas em produtos próprios. Acho que pouco tu já respondeu, né? Essa também. Uhum. Então, sobre os produtos que a gente tem produzido, tá? Hoje a gente trabalha com empresas e enxerga a Preza, que é a nossa marca mãe, digamos assim, como nosso ponto de contato com o consumidor final. Então, hoje, se tu entrar no site da Preza, são os óculos de madeira. Os óculos são um case para nós, porque a gente trabalha com madeira de descarte da indústria moveleira, porque a indústria moveleira não consegue mais aproveitar. Ao invés de incinerar, ao invés de transformar isso em energia, eles repassam para a gente. Mas, então, na verdade, a gente enxerga a Preza hoje como essa marca que vai viabilizar uma espécie de vitrine, né? Porque hoje uma grande dificuldade que eu e a Lili passamos nesse mercado é que as empresas não entendem muito bem como que essa transformação de resíduo para produto pode acontecer, e tem muito receio porque não tem referência. Não existe não tem uma marca muito forte, uma referência muito forte presente no nosso dia a dia, que não, a gente vai, por exemplo, a Fruc, assim, que a gente vai transformar a garrafa PET em um abridor de garrafa super massa, que vai ser um brinde corporativo e tal. Não existe esse pensamento, essa cultura na empresa. Agora, fazendo um link com o que a Lili falou sobre levar essa cultura que é importante. A gente trabalha também com esse driver, né, de nosso negócio, ele só tem sucesso
quando a gente transforma uma cultura de alguma empresa, de alguma pessoa, num consumo mais consciente e gera impacto positivo. Então, a Era surgiu justamente para atender empresas, desde uma empresa pequena que está empreendendo agora, que quer fabricar um relógio a partir de um descarte da própria indústria que os caras já têm, ou então empreendedores que veem oportunidade no mercado de sustentabilidade e querem lançar um produto no mercado. Então, a gente auxilia com a nossa metodologia essas empresas e pessoas para estratégias mais sustentáveis para desenvolver produtos ecoeficientes. Hoje, tu comentou, a pergunta é com relação a móveis, assim. A gente ainda não fez nenhum móvel, mas a gente está trabalhando agora com a Fruc com produtos para cafeterias, restaurantes, etc., que é o mais próximo que a gente está chegando de móveis, mas estamos abertos a esse tipo de projeto. Só complementando, né, Rodrigo? O nosso desafio sempre é a partir do resíduo, né? Então, a gente não tem uma peça pronta ou uma ideia de produto pronta, né? Eu acho que o grande desafio que a gente encontra junto, né, Rodrigo, é poder pensar o resíduo, o produto a partir do resíduo que está dado, né? A única coisa que está dada é o resíduo e a necessidade de transformação, isso, o interesse em criar um produto. A partir daí é que a gente começa a trabalhar, porque o Rodrigo, como designer, faz um trabalho de avaliação de mercado desse produto, ou se é para a própria empresa, qual é a necessidade que a empresa tem desse produto, e a partir daí esse produto é desenvolvido e a gente passa esse produto, então, para um produtor associado, no caso, a Ciclo Reverso, junto com o Rodrigo, e a gente capacita as mulheres para fazer aquele produto para aquela empresa. Então, eu acho que responde um pouco a pergunta aí. Sim, se tem um resíduo que não tem solução, não é perigoso, não é contaminado, e a empresa tem interesse, ou a pessoa tem interesse em desenvolver o produto, a gente vai desenvolver esse produto com base nesses pilares, tanto da sustentabilidade com vista na questão ambiental, como também na geração de renda, porque a gente vai capacitar as mulheres para que elas façam parte dessa produção. Ok, tem umas perguntas, comentários ali no chat, né? Até pediria se o Rodrigo depois conseguir. A nossa colega aí, a Rose Floriano, sugere que a Preza e a Era deveriam se relacionar com as empresas B, né? E ela faz esse convite para conversar. Outras pessoas pediram os sites de vocês e Instagram, então se vocês puderem botar no chat ali, já compartilha com o pessoal. Tem uma outra pergunta da Stephanie, que não fica assim... Eu vou fazer para os dois, né, essa pergunta. Qual é a previsão para os próximos anos, para os novos produtos, e quais os materiais que vocês buscam também fazer novos produtos? Então, se tem alguma outra previsão aí, o que vocês estão estudando, projeto para... Então, a gente trabalha hoje, é uma questão até bem ambígua, né? Porque quando a gente trabalha com plástico, querendo reduzir o plástico, então qual que é o futuro? Né? Essa é a nossa conversa, assim, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, quando já tiver uma lei, como a gente está vendo na Europa, de redução drástica do plástico descartável, de redução drástica de algumas coisas que hoje são normais, né, e que geram muito recurso para trabalhar com reciclagem, como é que vai ser? A gente tem visto muitos biopolímeros, né, a gente tem visto muito desenvolvimento de biodegradáveis, e aí tem toda aquela conversa de o que é óxido biodegradável, o que realmente desaparece, o que a gente não enxerga, o que faz bem, o que não faz, o que é compostável de fato. Então, a gente tem visto um crescimento enorme nisso, e eu acho que a pandemia está vindo também para acelerar ainda mais esses negócios que estavam enxergando para os novos materiais, mas eu acho que o futuro
dos polímeros está na matriz vegetal, né, também. A gente trabalha muito com esse, conectado com essas, enfim, com toda a cadeia, né, então entendendo que cada vez mais a matriz energética lá do petróleo, a matriz energética que não é renovável vai cair, e ao mesmo tempo olhando para a legislação e vendo que a legislação ela é ela contribui bastante para gerar mercado e para encerrar alguns mercados, né? Aí dentro disso eu acho que biopolímeros compostáveis e toda essa nova galera que está vindo de ciência dos materiais mesmo é meio que a minha aposta, assim. Mas seja bem-vindo para trabalhar tô no meio dos engenheiros aqui falando, né? Mas vamos trabalhar junto nesse sentido, que nós já estamos com certeza trabalhando com isso também. Maravilha. Liliane, eu vejo que a gente tem um caminho para o futuro aí que passa também por a gente dar uma limpada na área, né? Eu acho que a gente ainda está muito com greenwashing, a gente está com muita coisa se auto-intitulando eco, se auto-intitulando sustentável. Então, colocar num produto hoje que ele é reciclável, sendo que não tem absorção para aquele resíduo de fato na cadeia. Então, eu acho que a gente tem que, no futuro próximo aí, poder dar uma limpada nesses conceitos aí do que é realmente que a gente pode falar em sustentabilidade, né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E outra coisa que eu vejo que é importante, que é a questão dessa conscientização da qualificação do resíduo, né? Porque enquanto a gente não tiver uma cultura de separar o resíduo em casa, qualificando a próxima etapa da cadeia, enquanto a gente não tiver o entendimento de que os resíduos têm que ser corretamente destinados, se a gente não tiver busca de soluções para o que a gente já tem, né? Eu acho que a gente vai complicando aí. Eu acho que a gente tem um dever de casa desse nosso presente do futuro próximo aí, que ocupa bastante a gente, que a gente tem que fazer direitinho, né? E eu acho que a questão da geração de conteúdo e de comunicação é fundamental. A gente está com 10 anos de Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com municípios que ainda não têm o mínimo colocado, que é a coleta seletiva e outras coisas, né? Então, acho que a gente tem um trabalho, e uma das coisas que a gente está fazendo aí, que eu gosto bastante, e a Joyce e as meninas da Apoena são nossas parceiras aí, em breve a gente vai estar lançando um podcast da Ciclo Reverso, né? Onde a gente vai estar exatamente trabalhando essa questão desses conceitos, né? Que resíduo não pode ser doado, tem que ser destinado, o que é realmente um produto sustentável, o que é a logística reversa e o que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e como que eu separo os resíduos em casa. Enfim, eu acho que a gente ainda tem um dever de casa muito grande para fazer, e nas empresas também, porque as empresas ainda estão entendendo que resíduo é aquilo que elas estão com a faca no pescoço, que é aquilo que tem o órgão fiscalizador em cima, né? Então, a ampliação desse conceito do que é resíduo nas empresas, a ampliação do conceito da própria cidadania empresarial, do voluntariado empresarial. Então, tem muito conceito bacana rolando aí. Eu acho que a gente tem que ir absorvendo e filtrando esses conceitos aí para aumentar a nossa consciência e cada um de nós ser um propagador também de informações seguras, né? Com certeza. Tem uma pergunta rápida aqui para ti, Liliane, que eu acho que tu já comentou um pouquinho, mas talvez para complementar, que a professora Regina Modolo, né, aqui da Unicinos, faz. Como que as autarquias apoiam ou auxiliam a Ciclo Reverso? Você recebe algum apoio financeiro desses órgãos, para além das empresas privadas? Não,
Na verdade, a Ciclo Reverso nunca recebeu apenas de projetos, de organizações mais religiosas. A gente já recebeu 2 aportes, né? Um vinculado à Cáritas Brasileiras e outra vinculado à Fundação Luterana, e foram os únicos aportes que a gente recebeu na história da Ciclo Reverso, que começa lá como Eco-Souvenir. Então, inclusive, quando a gente faz parceria com as prefeituras, é custo zero para a prefeitura. O que a prefeitura coloca, disponibiliza para essa parceria, é o trabalho dos técnicos, né? São os técnicos que acompanham as mulheres, são os técnicos do meio ambiente. Então, realmente, quem financia hoje as ações da Ciclo Reverso são as empresas parceiras. Ok. Bom, Joyce, eu tô indo aqui, tá? Tem mais uma pergunta da professora Regina, e ela se casa com uma pergunta que eu gostaria de fazer. Nós estamos chegando quase no final do nosso webinar, né? A Regina pergunta, bom, os produtos desenvolvidos com material reciclado, eles têm um ciclo de vida, né? Isso é bem importante para a gente. Então, qual é a percepção e prospecção de ambas empresas em relação aos resíduos gerados desses produtos? Lá na frente vão voltar a ser resíduos novamente. Algum pensamento, reflexão? Aí eu gostaria de somar a uma outra questão que apareceu tanto na minha fala como na de vocês, que é esse conceito de economia circular, né? Que surgiu há pouco tempo, mas que de fato a gente já desenvolvia muitos aspectos dessa ideia do ciclo tecnológico e do ciclo biogênico, que são várias circularidades, né? E que fazem com que, então, a gente consiga desviar completamente os resíduos dos aterros sanitários e transformem ele em materiais, né? Ou recursos, como disse o Rodrigo, ou nós, como trabalhamos com a questão dos materiais, dos coprodutos, né? Tanto em nível tecnológico. Como é que, dentro dessa perspectiva desse ciclo de vida, que isso conversa diretamente com a avaliação de ciclo de vida, né? E produções mais limpas, mais sustentáveis, etc., como é que cada um de vocês se enxerga em qual desses círculos, né, que compõem esse conceito de economia circular e para onde vocês querem ir, né, no futuro? Não sei se é uma pergunta bastante desafiadora, porque, na verdade, assim, a ideia da economia circular, como disse o Rodrigo, ela é muito legal, assim, né? Mas como é que a gente sai da perspectiva utópica, né, de um desenvolvimento realmente sustentável, de uma economia circular? Como é que a gente vai chegar lá, né? Quais são os passos que vocês acham que já conseguiram dar dentro desse espectro maior, né? E como é que vocês enxergam o futuro, né, nesse sentido? Em relação aos produtos de banner que a gente faz hoje, a gente é muito contente, assim, de poder dizer que a gente está reaproveitando 100%, né? Porque a lona do banner, por exemplo, quando a gente corta uma sacola, sobra aparas e também sobra muito banner que tem imagens que não ficariam bem num produto, né? Imagens impublicáveis, né? Então, assim, ó, essas aparas e esses banners que não estão em condições de virar produtos, eles já são drenados hoje para uma indústria de recuperação de polímero. Lá, eles são picados, eles são granulados, eles passam por uma extrusora e eles viram uma massa, e com essa massa, então, é possível a gente fazer produtos injetados, tá? Então, a gente hoje, na Ciclo Reverso, tem um modelo de vaso e tem um modelo de troféu, inclusive a gente faz o troféu do Prêmio Lutzenberg de Jornalismo Ambiental, né? E o mais interessante disso é que isso pode virar isso, né? Então, a gente já tem clientes na Ciclo Reverso que já devolveram sacolas porque arrebentou a alça, porque, enfim, chegou no final da vida dessa sacola. E esses produtos que a gente recebe de volta,
eles fazem esse caminho também, de também serem moídos, de também passarem por essa máquina e também virarem esses produtos de massa, que é uma massa de PVC, olha eu falando mesmo, rígida e muito dura. Sabe que eu joguei um negócio no chão e quebrou a pedra aqui, sabe? A pedra quebrou e o produto não quebrou. Então, eu acho que assim, o que está ao nosso alcance hoje é isso, né? Mas as perguntas vão sempre acompanhando. Cada vez que a gente consegue resolver uma coisa, a gente sempre tem uma nova pergunta. E eu acho que uma das coisas fundamentais que a gente pode fazer, e que eu acredito que a gente está fazendo, é ficar em contato com a academia, né? Essa relação que a gente tem com a Unicinos, que é aí com o núcleo de vocês aí, de materiais e de novos produtos, é também com a área de designer, é também com a área de negócios da Unicinos. Então, eu acho que essa parceria com o Sebrae também, a gente tem uma boa parceria. Então, eu acho que o fato da gente estar com esses parceiros faz com que as nossas perguntas estejam atualizadas, né? Então, isso impulsiona para a gente estar buscando as respostas. Só puxando o gancho da Lili, sobre academia e tal, a gente, como a Preza nasceu de um laboratório de metodologias de experimentação, a gente acredita muito nisso, por isso que a gente tenta sempre aprimorar a nossa própria metodologia. E respondendo a pergunta, a gente sempre pesa a questão de durabilidade do produto e reciclabilidade, entendendo que o nosso produto, apesar de ser upcycling ou reciclado, enfim, ele também tem esse ciclo de vida. E esse peso, a durabilidade diz respeito a conforto, usabilidade, estética, porque se sai de moda a galera bota no lixo, qualidade, porque se quebra, vira lixo, e a reciclabilidade, que é o papel do designer, de usar ferramentas de ecodesign, que é Design for Assembly and Disassembly, que é tu pensar nos materiais, como que eles vão chegar no centro de triagem, como que é o centro de triagem, quem que desmonta o material, como que o material vai ser desmontado, se ele é possível de ser desmontado ou impossível de ser desmontado, avaliar o ciclo de vida, que é justamente isso, e também educar o consumidor o que fazer com o produto, e educar a empresa, no caso que quando a gente presta como uma consultoria, por exemplo, se for um brinde, não transformar o produto, por mais que ele seja super legal, em lixo e em resíduo também. Então, acho que passa por esse peso desses vários fatores que é desenvolver um produto, mas basicamente a durabilidade e reciclabilidade, apesar do nosso produto já ter um histórico, né, de ser um produto sustentável, o pós dele tem que ser pesado com relação a esses dois aspectos, assim. E quando a gente não pode fazer nada disso, só o fato de a gente ter dado uma sobrevida e ter gerado renda para as pessoas já é um grande alento, né? Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos de caminhada aí, é que talvez eu não resolva o resíduo do mundo, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Eu acho que teria uma outra pergunta, que seria como o trabalho de vocês envolve os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas acredito que vocês responderam e trouxeram vários dos objetivos dentro da fala de vocês, inclusive esse último de geração de renda e redução das desigualdades sociais, né? E aí que os colegas que estão assistindo podem, inclusive, ir lá nos objetivos e verificar, né, quantos deles a gente está aqui trabalhando, refletindo e que nós precisamos seguir adiante. Não sei se teria mais alguma pergunta, nós estamos aí a 4 minutos para terminar a nossa... Só para completar, professor, uma das coisas que a gente está fazendo é exatamente no nosso relatório de impacto, é identificar não só os ODS, mas as metas dentro dos ODS. Exato. Né? Então, isso é um trabalho que a Cláudia, que está aí junto com a gente, a Cláudia Franciosi está nos ajudando a fazer, é exatamente essa questão de levantar e fazer um relatório de impacto, não só pelos ODS, mas pelas metas também. Com certeza.
teve uma resposta rápida que eu acho que talvez a Gabriela está perguntando se a Presa recebe de volta o produto que quebrou ou deixou de ser usado. Sim. Oi, Gabriela, tudo bom? Sim, a gente recebe. Primeiro que a gente tenta sempre fazer manutenção a todo custo, assim. Então, quebrou, é um produto de madeira, a gente consegue consertar ele de várias formas. Mas, então, na verdade, até isso, do ponto de vista de negócio, a gente não tem um perfil de cliente que compra todo ano, porque a gente tem um desenho atemporal, que não sai de moda, então o cara não tem necessidade de ficar toda hora comprando, e ao mesmo tempo, quebrou, a gente conserta por um valor simbólico, então isso, em determinado momento, a gente sentiu assim, putz, a gente faz parte do slow fashion, né? A gente não quer criar toda hora nova moda e produtos novos para que as pessoas comprem, mas de uma certa forma a gente teve que romper essa barreira. Respondendo a pergunta, a gente tem alguns projetos internos que justamente para tentar transformar o nosso produto quando ele está quebrado, por mais que ele seja madeira, que ele pode, enfim, ter uma série de processos que resolvem o problema do resíduo de madeira. A gente tem algumas ideias internas e projetos que envolvem transformar essa madeira em pó, em serragem, e usar uma resina de base vegetal para fazer um material novo que possa ser usado para enfim, ter outras utilidades. Mas aí a gente entra numa outra conversa que é usar a resina junto com madeira, polimerizar a madeira, então como é que vai reciclar depois disso? Aí é uma conversa que a gente entra naquela conversa mais filosófica que seja uma resina biodegradável, né? Vinda Sim. De recursos naturais. De recurso natural. Hoje a gente usa uma resina de base vegetal de mamona, que ela é uma resina de PU, mas ela tem a matriz da parte da mamona. Tem aí o PLA. Não sei se eu respondi. Acho a gente usa ser... Maravilha. Joyce, tu gostaria de fazer algum comentário? Gostaria. Tem mais uma pergunta aqui que eu não sei se a gente faz para encerrar, então, o ciclo de perguntas, que eu acho que passou essa. Ela é de Coraima. Ela fala que, enfim, tem um projeto onde elas reaproveitam lata de tinta e transformam em mini lojas sustentáveis. Eu não entendi bem como é que isso funciona, mas ela pergunta que hoje elas estão sendo direcionadas às mulheres vítimas de violência doméstica, para trabalhar e mudar suas vidas, e ela quer saber se ambas as iniciativas aqui que estão apresentando apoiam algum tipo de projeto assim. Ixi. Eu não sei que se sai um pouco da linha, né? Porque trata de um resíduo até que nessa linha de continta considerado como um resíduo supostamente perigoso. Esse resíduo não, mas essa geração de renda sim, né? A maioria das mulheres que vêm encaminhadas para ciclo reverso são as mulheres que estão em atendimento no CRM, que é o Centro de Referência da Mulher em Situação de Violência. Eu gostaria de complementar, Liliane, e dizer que um dos momentos, nesses meus 31 anos de carreira, um dos momentos mais emocionantes foi ter participado da formação, né, das mulheres no ano passado, lá em Viamão, e cada uma ter dado relato, né, de onde elas vieram, exatamente dos problemas que enfrentavam, e eu fico ainda arrepiado de falar sobre isso. Mas eu acho que talvez esse seja, de todos os resultados, o mais gratificante, né, nesse tipo de trabalho, né? Poder mostrar que, independente da idade, lá eu acho que tinham mulheres de jovens, de 20 e poucos anos, mas também de 50 e poucos anos, que não enxergavam mais oportunidade a não ser estar em casa e sujeitas, muitas vezes, à violência doméstica. Acho que... E, Carlos, só fazendo um adendo, assim, até para falar aqui a minha adoração pela Lili, e que, cara, a gente trabalha junto há pouco tempo, relativamente pouco tempo, mas eu vejo que diariamente, assim, além da batalha do empreendedorismo, dos desafios técnicos, além de pandemia, além de tudo, ainda tem esse dia a dia que é
ter o tato, né, ter o conhecimento humano, assim, de tu, às vezes, adiantar alguns valores para comprar leite, fazer algumas pequenas benfeitorias para a pessoa que vai significar uma gratidão enorme durante a semana inteira, porque as pessoas, às vezes, a maioria das pessoas que a gente trabalha com a Ciclo Reverso, elas têm demandas muito antes de pensar em sustentabilidade. Elas têm outras necessidades, né? Então, é de uma relevância, assim, é de uma gratificação muito grande trabalhar junto com a Lili e ver a garra que ela tem para matar 200 leões por dia, para poder tocar a empresa, ao mesmo tempo tocar os projetos e se adaptar às novas situações do dia a dia do empreendedor e ainda ter essa mão, assim, de lidar com... Nada sozinho, né, Rodrigo? E poder contar com parceiros que também compreendem que a gente está nessa matação de leão aí, né? Que a gente, às vezes, não vai se comportar. Mas isso faz parte desse processo, né? Eu acho que o sucesso dessa parceria que a gente tem, e que é uma parceria que também a gente já tem com a Apoena e também com a Unicinos, é essa base aí, que é uma das coisas que está colocadas também como boa prática aí, que vem dentro do entendimento dos ODS, que é essa questão da transparência, né? Que é a gente poder mostrar o que a gente que é a gente poder ter dúvida e a gente poder construir, buscar respostas juntos, né? Então, a gente erra abraçado também, né? Então, isso é muito legal. E segue, e depois passa a acertar também em conjunto, né? Sim! Depois de algumas a gente acerta. Então, eu gostaria aí de agradecer, né, a presença da Liliane e do Rodrigo, né, nesse nosso primeiro webinar, e obrigado aí pela presença de todos que conseguiram entrar, porque eu sei que acaba muita gente tendo problemas, mas, enfim, semana que vem estaremos juntos de novo, né, no nosso segundo webinar dessa primeira série. Não sei se a Joyce gostaria de já reforçar aí a... Sim. Primeiro, agradecer aí a Nili e o Rodrigo, foi excelente ter vocês aqui, eu acho que foi a gente né, acertando, literalmente aí nessa dobradinha entre vocês, é muito bom a gente escutar duas iniciativas, né, que têm suas características próprias, seus trabalhos próprios, mas que se complementam. Eu fico muito feliz de ouvir o Rodrigo como design, né, falando sobre essa perspectiva de pensar os materiais, os produtos, porque a gente tem um sério problema em relação a essa questão, né, não são todos os profissionais que estão aí, que têm esse olhar, então é muito importante isso aí, até porque, de fato, quem está pensando nesses novos produtos, essas embalagens, né, dentro dessas empresas ou fora delas, e eu acho que isso é um ponto importante aí, que eu acho que enriqueceu bastante aí o nosso debate. E aí lembrar que a webinar está sendo gravada, né, professor Carlos? E que a gente até já pede autorização aqui em público, porque a gente pretende divulgar esse vídeo para que outras pessoas possam ter a oportunidade de assistir, né, que daqui a pouco tiveram algum problema de não puderam. E que a gente vai fazer isso através do canal do YouTube do Nukimate, e vai socializar depois com vocês. Mas então, como o professor Carlos já informou, a gente segue na semana que vem, dia 20, com o Rodrigo Jobim, da Molécula, que vai falar um pouquinho para nós sobre a logística reversa, enfim, como é que ele tem trabalhado lá em São Paulo, nos municípios que ele tem atuado. E aí a gente agradece aí a todos e todas que estão ainda aí, e reforçar o convite para a semana que vem, que a gente segue com as webinars. E só assim, alguém tinha feito uma pergunta no chat, a lista de presença a gente baixa do próprio Teams, tá? Então não precisa se preocupar e não há necessidade de ter o Forms para cada um preencher, então a gente baixa do próprio Teams a lista de presença. Então, uma boa noite, né? Liliane, Rodrigo, muito obrigado. Beijo, Joyce, Carlos, a todos e a todas.
E Boa noite, gente. até a próxima. Valeu, gente. Até a Boa próxima. noite. Seguimos. E a fotinha, deu? Várias. Abraço, gente. Boa noite.